Pode criar. Quem navega pelas redes sociais com frequência já percebeu. Treta dá engajamento. Provoca uma explosão de likes, uma fileira interminável de comentários e muitos compartilhamentos. Pesquisadores da Universidade de Cambridge analisaram quase 3 milhões de posts do Twitter e Facebook no ano de 2021. Concluíram que os conteúdos que continham ataques geravam engajamento 67% maior. Mas por que o ódio mobiliza tanto? Com a palavra, o psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Christian Dunker. O ódio, sob determinadas circunstâncias psíquicas, ele é extremamente organizador. Ele, por exemplo, pode orientar o sentido da tua vida dizendo: seu inimigo é esse, então vá para o sentido contrário. Ele, por exemplo, pode produzir uma sensação de intensificação, de adrenalina, de presença, de que você e os seus atos são relevantes, são significativos, são transformadores, que, por exemplo, pode permitir que o sujeito restabeleça contato com o mundo, invista nas suas relações, saia de si e, eventualmente, até trate formas como o cansaço, como uma jornada longa de trabalho, pode ser conseguida com incremento de ódio. Ou seja, o que eu estou dizendo é que o ódio tem uma função libidinal. Ele está ligado a um mecanismo de prazer, né? Tanto que para alguns o próprio erotismo vem junto com pequenas doses de ódio. Um sentimento difuso que é muito bem explorado nas redes sociais pela extrema-direita. Ele começa com medo. Ele começa com a ideia de que você não sabe direito o que fazer. Ele começa com a ideia de que você está sendo privado de algo. E eventualmente você nem sabe do que é isso que você está sendo privado. O ódio começa com a exploração de um certo desamparo nas pessoas. Ou seja, a ideia de que você é muito pequeno, de que sozinho você não vai conseguir, de que politicamente você é irrelevante. Ou seja, essa sensação, à medida que ela é enfatizada, que ela vamos dizer assim, estimulada no sujeito, ela põe a pessoa num estado de: eu preciso de ajuda, eu preciso de aliados, eu preciso de alguém, eu preciso de um líder. E aí te é oferecido o segundo momento em que esse estado difuso começa a ter então um destinatário. Isso é por causa deles. Isso é por causa dessa raça, isso é por causa desse gênero, isso é por causa das pessoas que vêm desse lugar do país, isso é por causa de X, Y, Z, e, em geral, quem é que são convocados para esse lugar? Os seus preconceitos históricos, os objetos de ódio social, aqueles que são mais vulneráveis, né? Bom, então nesse segundo momento se formam inimigos, os adversários são então moralizados como pessoas más, como germes, como pessoas que têm má vontade, como pessoas que estão aí para atrapalhar a sua vida. Ou seja, você agora entendeu o que aconteceu com a sua vida. Por que ela não está indo bem? Por que você está assim infeliz? E aí vem o terceiro momento da sedução totalitária, do ódio, quer dizer assim: porque eles estão te prejudicando, então isso te dá motivo para o quê? Para você atacá-los. O Conselho Nacional de Direitos Humanos enviou à Organização das Nações Unidas, em abril de 2024, um alerta para o crescimento dos grupos neonazistas no Brasil. A antropóloga Adriana Dias, que pesquisou o tema por mais de 20 anos, identificou um crescimento de 270% nos núcleos extremistas em menos de 10 anos. Em 2015, eram 72 células neonazistas no Brasil. Em 2022, 530. A gramática neonazista é quando justamente você fala coisas que chamam a atenção das pessoas que escutam e que essas pessoas não são vinculadas a perspectivas de extrema-direita, mas vão procurar, vão buscar saber, fazem um processo de alfabetização do neonazismo, começam a entender o que significa aquilo. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Leite, copo de leite bebido numa live, né? E os caras gritando selva quando bebem copo de leite. Então tem vários elementos ali. O copo de leite é um símbolo
da extrema-direita supremacista branca nos Estados Unidos. Quando você bebe esse copo de leite e você não e a pessoa do outro lado não entende o que está acontecendo, ela vai buscar saber o que é aquilo. Aqui não é apito de cachorro, aqui é alfabetização. A explicação é do professor de Sociologia da UFRJ, Michel German, que continua. A gente passou por um processo de alfabetização de conceitos da extrema-direita que acontecia com muita frequência, né? Estruturas gramaticais da extrema-direita, né? Inclusive do neonazismo. Por exemplo, o trabalho liberta, que está escrito na entrada de Auschwitz. Ele foi utilizado de várias maneiras, em várias ordens, de várias formas, e aquilo acabou produzindo vínculo novo, isso que é importante, novos públicos surgiram, porque o neonazismo no Brasil era muito pequeno, era periférico. Ele se transforma em grande quando você é alfabetizado nisso. Como conter a manipulação do ódio pelos extremistas e suas consequências? O professor Christian aponta um caminho. É preciso recordar, repetir e elaborar. A gente vai precisar de julgamentos, a gente vai precisar descobrir assim, criteriosamente quem fez o que, quando e aonde. Separar aqueles que foram, vamos dizer assim, levados por aqueles que tinham, vamos dizer assim, intenções premeditadas, aqueles que ativaram os botões, aqueles que disseram palavras-chave nas horas decisivas. Então, primeira coisa, a gente precisa de bons museus, a gente precisa de documentários, a gente precisa de livros, a gente precisa de um debate que faça a história bem feita. Ou seja, isso vale para educação de direitos humanos nas escolas, isso vale para a implantação de delegacias que sejam capazes de escutar o ódio na sua dimensão racial, na sua dimensão de gênero, na sua dimensão de LGBTQIA+, na sua dimensão religiosa, na sua dimensão étnica, ou seja, em todas as formas que esse discurso se particulariza. Palavras matam como balas, mas palavras também preservam a vida. Escolha o seu lado. Uma produção Criar Brasil. Quer saber mais sobre a série do Pode Criar? Acesse o nosso site www.criarbrasil.org.br.